Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra, desta vez para irmos para bem longe da Ucrânia, até ao Canadá, onde o liberal primeiro-ministro está com um problema que aparentemente tem a ver com os negacionistas relativamente às vacinas contra a Covid-19, mas que, como seria de esperar, já tem alguns laivos de extremismo de direita, diria eu, pelo menos a partir do momento em que o ex-presidente norte-americano Donald Trump resolveu comentar o que se estava a passar no Canadá. Aparentemente, este problema negacionista canadiano, que talvez seja um lugar onde não era provável que viesse a acontecer semelhante coisa, já resvalou, digamos que, para a Europa, onde entre a Bélgica e a França houve recentemente um mimetismo qualquer nesta área. Como é que está a ver isto tudo que está a passar-se no Canadá, Sr. Embaixador? Eu julgo, posso estar enganado, mas isto tem a ver com um movimento bastante mais profundo e que já vai abalar várias sociedades no passado, de uma certa, eu diria, resistência passiva, ou mais ou menos ativa, como agora se viu, por parte de certos setores da sociedade, que não são setores, vou dar uma expressão, proletarizados, são setores da classe média, hum, face a diretivas e orientações do governo, consideradas como pondo em causa aquilo que são as liberdades essenciais. Nós temos visto o que se passou na Holanda, vimos o que se passou em França, vimos o que se passou um pouco por alguns países europeus, no Reino Unido, a Alemanha. Isto no Canadá, que é um país onde havia um professor antigo que eu tinha que dizia que quando não se passa nada num país, não há notícias de um país, é bom sinal. E o Canadá é um país onde não vêm notícias normalmente, o que é bom sinal. Sinal que as coisas estão a correr normalmente. E desta vez vieram estas notícias de um protesto de camionistas, particularmente camionistas a quem eram exigidos o certificado de vacinas para poderem atravessar a ponte para os Estados Unidos e, portanto, terem a sua vida normal. Estamos a falar de 5%, este movimento implica 5% dos camionistas de longo curso canadianos, peço desculpa, canadense é uma expressão mais brasileira, este movimento paralisou, ou estava, e paralisou, digamos, economicamente, importantes setores da sociedade canadiana, inclusivamente com uma reação pública muito negativa por parte dos cidadãos. Mais de 75% das pessoas são contra este movimento. Mas isso, enfim, não significa que o movimento não possa ter a sua legitimidade pontual. Esta legitimidade liga-se, de facto, ao negacionismo, ao no-vax, e à noção de que as pessoas não têm a obrigação de se vacinar, independentemente da doutrina contrária, que diz que põe em causa a segurança dos outros. Curiosamente, ao que parece, uma grande parte destes caministas até são vacinados, mas quer dizer, querem manter, digamos, o princípio. O líder, este é o ponto importante que o António referiu, o líder deste movimento, pelos vistos, veio-se agora a saber, era uma espécie de representante da campanha de Donald Trump no Canadá. Mas sabido, há uma relação próxima entre os Estados Unidos e o Canadá, há muitos americanos no Canadá, e ele era o líder disso. Isso fez com que agora, em retribuição, Donald saiu da sua, não digo clandestinidade, mas da sua obscuridade institucional, mas não grande obscuridade mediática, tivesse vindo para já chamar lunático esquerdista Justin Trudeau, enfim, apesar de tudo, primeiro-ministro eleito talvez do país com que os Estados Unidos têm a relação mais forte, que é o seu vizinho a norte, mas, portanto, também defendendo essa liberalidade relativamente às vacinas. Este movimento, houve duas áreas do mundo onde isto pareceu iniciar-se. Uma, ou também reaparecer. Uma na Europa, como o António disse, surgiu num caminho da França para Bruxelas. A ideia era pressionar as instituições europeias, mas aparentemente, e trazia por meio, passavam por Paris, aparentemente as coisas não funcionaram bem, as autoridades francesas foram muito duras nessa matéria, e quando o movimento chegou a Paris, a Bruxelas, já estava diminuído. Houve também um movimento idêntico ao que li relativamente na Nova Zelândia. Agora, o que é interessante nisto, e não somos nós que temos que analisar isto, mas, enfim, quem
quem tem um conhecimento sobre estas matérias mais aprofundado, é que estamos a falar sempre, agora, de países altamente desenvolvidos, de Exato. países em que se presumia que havia uma espécie de consciência cívica maior e que havia uma espécie de sociedade civil muito bem informada. Nós pensávamos que estes movimentos negacionistas e coisas do género iam aparecer em sociedades menos desenvolvidas, menos educadas. Não é verdade. E este é um ponto interessante para se perceber na sociologia deste tipo de coisas, o que é que está aí. Porque isto já vem do Gilets jaunes francês. Isto já teve a ver com movimentações que se passaram no Reino Unido. Teve a ver também com algumas movimentações que já estavam no trumpismo. Há setores, há uma espécie de quebra da autoridade e da legitimidade do Estado na imposição de certas medidas enfim, que os governos têm direito a colocar num quadro de exceção. Jacinto Trudeau invocou mesmo um quadro de exceção, embora não mobilizasse tropas, porque há um limite a partir do qual o próprio Estado tem uma certa responsabilidade, como aliás se viu aqui em Portugal, nas medidas que foram tomadas com um esmagador consenso nesta matéria. Os Estados têm a obrigação de colocar estas medidas para a defesa enfim, da sociedade coletiva e, em particular, para protegerem a sociedade daquilo que são os interesses egoístas e individualistas de alguns setores que levam a sua liberdade a um ponto que põe em causa a segurança dos outros. Claro, mas consegue encontrar alguma infiltração, digamos, da extrema-direita nestes movimentos anti-vacinas, ou parece-lhe que são duas realidades que seguem em paralelo e que, de vez em quando, por questões de trânsito, acabam por se tocar? Nota-se que a extrema-direita está mais próxima destes movimentos do que, por exemplo, estava a extrema-esquerda. Enquanto que a extrema-esquerda, em certos momentos, no passado, nas movimentações sociais, em França, por exemplo, que é um país que normalmente tem movimentações sociais, uma espécie de uma pulsão para as movimentações sociais muito forte. A extrema-esquerda estava quase sempre lá, aquela esquerda mais radical, como esteve ligado, António lembrar-se-á, a todos os movimentos antiglobalistas, desde Seattle, em 1999, por acaso eu estava lá a representar Portugal nessa altura, até aos movimentos que se têm realizado, a quantos do G7 e todas essas movimentações, mas neste quadro, em tudo aquilo que toca a estas liberdades individualistas da vacina, quase sempre é a extrema-direita e não a extrema-esquerda que está envolvida. É isto que tem vindo a dar conta. Agora, em que medida é que isto está, que tem por detrás uma estrutura organizada à escala global, não sei, mas hoje com as redes sociais as coisas são muito fáceis de se espalharem. Exatamente, exatamente. Muito bem, vamos fazer aqui o segundo intervalo de hoje. Voltamos já de seguida com o último tema. Até lá.